Hoje, irmão Abimael, o senhor é o voluntário para fazer a oração aqui conosco mais esta vez. Muitos, né? Fechemos os olhos, irmãos. Senhor, meu Deus, meu Pai Celestial, eu te agradeço por mais essa tarde, Senhor. Que o Senhor nos possa, Senhor, mostrar a Tua palavra, abrir nossos olhos, Senhor, para que possamos continuar no Teu caminho, te adorando em espírito e em verdade, Senhor. Eu te peço que cada um de nós tire 100% de proveito dessa reunião, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Amém. Glória a Deus. Então vamos cantar o louvor da coragem. Irmão Josué. Vamos lá, irmão Josué. Boa tarde com Jesus. Olha, tá forte. Vamos cantar, vamos começar cantando uns corinhos, né? Amém? Corinho de número 4. Dá um ré maior para nós depois. Se fica alto, aí nós abaixa, né? Maravilhoso é Cristo e incomparável, sim. Maravilhoso é Cristo, antes de tudo Ele é pra mim. Só vocês. Não tenho, tudo Ele é pra mim. Agora mais forte. Maravilhoso é Cristo e incomparável, sim. Maravilhoso é Cristo, antes de tudo Ele é pra mim. Maravilhoso é Cristo, quão grande é o seu amor. Melhor amigo não tenho, tudo Ele é pra mim. Número 29. Eu quero ser Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faça de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Vou falar só vocês. Eu oleiro
Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra a minha vida. Pode a tristeza durar. Corinho 2, de número 2. Pode a tristeza durar até o... Mas a alegria ela vem ao amanhecer. De novo. Mas a alegria ela vem ao amanhecer. Quero acordar cantando, quero acordar cantando, quero acordar cantando e louvando ao meu Senhor. Quero acordar quero acordar cantando. Em 3 vezes. Quero acordar cantando e louvando ao meu Senhor. Abraço a vocês. Pode a tristeza acordar cantando, quero acordar cantando, quero acordar cantando e louvando ao meu Senhor. Quero acordar cantando, quero acordar cantando e louvando ao meu Senhor. Quando me lembro do meu bom Jesus, estamos fazendo um estudo das eras da igreja e conciliando, né, com
o alimento que nós temos recebido em tempo real. Nós ainda estamos ruminando matérias do encontro, né? E vamos conciliar isso para não perdermos a nossa linha de estudo sobre as eras. Então nós vamos ainda, ou melhor, nós vamos fazer isso, retomar o estudo das eras e vamos mesclando as coisas. Porque o estudo das eras não é uma coisa do passado, é uma coisa presente. Então você está tirando daquilo que foi dado o que é próprio para este momento, para uma localização real nossa, né? E aí os irmãos que porventura estão conosco através da internet, também a sua participação é preciosa para nós. Depois o irmão põe de volta aquele contato, né? Aquele nosso contato em tempo real, através do WhatsApp, para nossa comunicação com os irmãos que estão, porventura, já em conexão conosco, as igrejas, os irmãos. Deus vos abençoe e vamos participar, todos nós juntos. Hoje nós temos hinos com as irmãs, né? As irmãs sempre estão apresentando uns hinos novos aqui para a gente, os talentos que estavam guardados e estão agora sendo realmente utilizados, né? Graças a Deus por isso. Eu acredito que tem aqui já, as irmãs já estão ali discutindo qual hino que vão apresentar para nós. E agora eu vou chamar o irmão Abel. O irmão Abel tem preparado já alguma coisa aí, e ele vai nos trazer aí o que eles prepararam para nós para o dia de hoje. Deus abençoe, irmão Abel. Oi. Amém. Boa tarde com Jesus, jovens. Amém. Nós, no culto passado, hoje é o primeiro culto dos jovens do mês, né? Setembro. Graças a Deus estamos todos aqui novamente. E a Bíblia diz, né? Que onde estiver 2 ou 3 reunidos, ali o Senhor estará no meio deles. Espero que Ele se faça presente hoje no nosso meio novamente. Amém. Irmão Abel, o senhor tem uma escritura para ler de início? Eu deixei isso por conta sua também hoje. Eu tenho, sim, uma. Aí eu fiquei pensando, eu leio ou não leio? Porque se eu ler, né? Vamos abrir em Lucas, São Lucas 7,36. Amém? A pecadora que ungiu os pés de Jesus. E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele, e entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas e a enxugava-lo com os cabelos de sua cabeça e beijava-lhe os pés e ungia-los com unguento. Amém. Nós estamos trabalhando em cima das pregações. Pode se assentar. Nós estamos trabalhando em cima das pregações, né, destaques do encontro. E hoje nós vamos trabalhar em cima da pregação do pastor Ederson José. E o pastor Ederson José, ele usou essa mensagem: Jesus cumpre todos os seus compromissos, que é onde irmão Brana faz um drama
justamente dessa leitura, sobre a mulher que teve a oportunidade de ter os pecados perdoados. E ela aproveitou essa oportunidade. Irmão Lucas, você poderia colocar logo o vídeo, pastor? O que Simão não viu, o que Caifás não viu, o que quantas pessoas não viram nesta noite, melhores do que nós, materialmente falando, socialmente, mas nós vimos. Você viu? Você viu? E aquilo fazia ela ter reverência, respeito, temor. Há algo que acontece com você quando você está na sua presença. Ela observou que as lágrimas começaram a cair da sua face. E ela estava ali de pé, tremendo, com aquela caixa em sua mão. E ela caiu aos seus pés e ela pensou: eu não posso olhar para cima. Sou tão culpada e suja, eu não posso olhar para cima. Então ela começou a chorar. Começou a cair sobre os seus pés, e ela começou a lavá-los assim, com suas mãos, tentando secar as suas lágrimas em seus pés, e ela lavava seus pés com as suas lágrimas, e após algum tempo ela não tinha nenhuma toalha para enxugar os seus pés, então seu cabelo pendurado, e ela começou a enxugar seus pés com os cabelos da sua cabeça. Ali estava ela com seus cabelos. Ela começou a enxugar os seus pés e a secar os seus pés. Ela estava morrendo de medo. E após algum tempo ela apanhou aquele frasco de unguento e o quebrou. Tentou acertá-lo e derramou sobre os seus pés. Ela estava chorando, e todas as vezes que ela chorava, ela baixava e beijava seus pés. Ela ficou histérica. Quando você entra em sua presença, isto te faz ficar histérico. Eu fico histérico. Qualquer homem que alguma vez entra em sua presença, que crê nele e tem fé nele, isto o fará histérico. E no dia de Pentecostes, quando ele veio na forma do Espírito Santo, eles ficaram histéricos. Quando você realmente crê, e você sabe, e você reconhece que é a sua oportunidade, você está em sua presença, você está certo disto, certo de que é Ele. 170. Agora, ele se volta para ela. Seu coraçãozinho começa a bater bastante rápido. Jesus está olhando para mim agora. E agora? O homem, um Deus tão grande, soprasse, o mundo seria destruído só com sopro. Criou as constelações, sistema solar, terra, organismos, corpo, ali diante dela. E ela, uma pecadora. De repente ele olhou para ela. O seu coraçãozinho começa a bater bastante. Agora o que ele vai dizer?
Ali está ela com todos os seus lindos cachos pendurados até abaixo de sua cintura aqui. Seus olhos riscados de lágrimas em sua face e lábios estavam oleosos. Ela não estava se importando com o vitupério. Ela queria encontrar algo real. Ela queria encontrar algo que desse sentido em sua vida. Uma mensagem verdadeira. Com certeza ela parecia desarrumada, com aqueles enormes olhos, olhando para ver o que seria dito. Ali vem o trovão de Deus para a mulher pecadora. Ali vem o trovão de Deus para mim. Ali vem o trovão de Deus para você, para a senhora irmã, para o senhor irmão, para toda a igreja representada ali naquele instante. O diabo diz mesmo que você pecou, ele te mostra os seus pecados. Mas maior é Jesus Cristo, maior é o que Deus tem para dizer, do que o que o diabo tem para dizer. O diabo é um cachorro, ele só late, mas Jesus não, a palavra dele é poder. O que será que ele nos disse? Ele disse: eu te digo que todos os teus pecados, que são muitos, estão perdoados. Vai-te em paz. Todos os teus pecados estão perdoados. É cura para as nossas feridas. É cura para as nossas almas. É alimento para o nosso espírito. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu conversando com o irmão Carlos, nosso objetivo não é só eu e o irmão Carlos falar. É vocês que têm que falar hoje. Depois de um vídeo desse, alguém tem algum destaque desse vídeo para apresentar? Algo que tocou em você? Irmão Lídio? Tenho já alguns destaques, né, que foi do domingo retrasado, irmão Carlos, que a gente já havia combinado. E fica difícil assim, elencar qual o que mais é importante, né, já que toda ela já é. Mas o que eu gostei aqui foi o seguinte: quando você entra em sua presença, isso te faz ficar histérico, né? O pastor falando em relação àquela mulher, né? E ele também faz menção, se não me engano o profeta fala, da mensagem, daquela hora, aliás, em que os apóstolos estavam, né, ali falando, né? Pedro discursando ali por alguns minutos, se não me engano, no máximo 15 minutos, e o Espírito Santo caiu, né, sobre eles, e eles ficaram histéricos, né? Ficaram fervorosos, e o povo chegou a pensar, né, que eles eram doidos, né, que estavam bêbados e tudo, embriagados, né? E é isso que faz, né? O Espírito Santo, quando ele entra realmente quando nós entramos na presença dele, ele nos faz ficar histéricos. Amém. O irmão Brano, ele disse que ela sentia medo. Ela estava com tanto temor que ela reconheceu quem ele era. Ela era uma mulher pecadora. Quando ela reconheceu que ele podia perdoar os pecados dela, ela entrou em temor, ela entrou na atmosfera, numa boa atmosfera. Tanto que ela respeitou, ela teve reverência, como o irmão Brana diz. Irmão Lídio. Se eu não me engano, essa é uma mensagem que ele lê, que ele fala, né, que ela jamais ousaria olhar nos olhos dele, né?
no rosto dele. Ela já entrou de cabeça baixa. E Jesus foi quem olhou para ela e falou, né, que é a última frase que o pastor fala, né, todos os teus muitos pecados são perdoados. É verdade. Agora o que a gente tem que se ater, o que eu me ative aí nesse, foi que ela aproveitou a oportunidade que ela teve. Os fariseus convidaram a Jesus. Aquele fariseu, o dono da festa, ele convidou a Jesus, mas ele não reconheceu quem ele era. Ele não reconhecia ele como um profeta, mas aquela mulher reconhecia. E o pastor Ederson, nessa mesma pregação, ele diz que eles não reconhecem o irmão Brana, eles veem o irmão Brana, mas eles não veem o profeta. Eles leem a Bíblia, mas eles não veem o Espírito Santo atuando ali. Irmãos, vocês têm alguma coisa? Irmão Tiago, você tem alguma coisa para nós? Só aproveitar, boa tarde, com Jesus. Só aproveitar o tema, né? Será que a gente está aproveitando aquilo que a gente reconhece ser? Né? Isso sempre puxa um pensamento, uma linha de pensamento dentro da gente. Aquela mulher, a samaritana, ela reconheceu quem ela era, uma pecadora, e reconheceu quem estava diante dela ali, né? O pastor Ederson, ele cita que ela estava diante de um Deus, o Todo-Poderoso, que criou as constelações, né? E aquilo ali ele podia desfazer com um sopro, né? Podia desfazer aquilo com um sopro. Tudo que ele criou, o homem, somos nós. E o mais importante é a gente reconhecer quem a gente é. E será que a gente aproveita essa oportunidade? Será que a gente aproveita essa oportunidade que Deus está nos dando? Que todos os dias a gente tem a oportunidade de reconhecer quem a gente é, de estar em companheirismo uns com os outros, de ouvir a verdadeira palavra e entrar na presença de Deus. Então eu posso me recordar que o pastor Mauro Cardoso, ele fala, a gente aproveitar o momento com os nossos familiares, né? Tanto na casa de Deus, aproveitar cada momento. Será que você está aproveitando a oportunidade de estar com sua família, com seus irmãos? Eu me recordo que eu estou lendo uma mensagem Super Sentido. Só um minutinho. Eu estou lendo uma mensagem Super Sentido e o profeta, ele fala do irmão Paul Heder, né? Ele é a esposa dele. Eu vou entrar um pouquinho, mas não quero fugir da linha não, tá? Vou só entrar um pouquinho nessa história que ele fala do irmão Paul Heder, que ele todos os dias ele saía para trabalhar. Todo dia ele saía para trabalhar e de costume ele se despedia da esposa dele, né? Dava um abraço para ela, dava um abraço nela e ia trabalhar. Só que um certo dia, deixa eu ver aqui. Um certo dia ela pediu para ele sair. Ela pediu para ele sair, né? Para algum lugar. Sair um pouco da rotina e ele disse que não. E aí então ela se entristeceu e ela ficou com aquilo dentro dela, né? Ela ficou bastante triste. Aí então ele disse, ele tipo falou assim, ela é mole, tá chorando, não se importou muito, né? Aí então ele sentiu falta no momento que ele foi trabalhar, né? Ele sentiu falta daquela verdadeira atmosfera quando ela ia lá e abraçava ele, tchau, querido, né? Aí nesse dia que eles discutiram, ele foi trabalhar e deixou ela lá. Deixou ela em casa e ela ficou chorando. E quanto mais ele se distanciava, ele chegava no trabalho,
mais próximo do trabalho, ele ficava com aquele coração apertado. Ou seja, ele não aproveitou aquele momento, a oportunidade, né? De reverter aquele quadro, de ser diferente. Aí então ele teve que voltar. Quanto mais ele sentiu aquele desespero dentro dele, ele deu a volta no carro e voltou em casa. Aí foi o momento que eles se reconciliaram, ele aproveitou a oportunidade. Quem sabe ele não teria a oportunidade de estar ali de novo com ela, né? Talvez ele não teria essa oportunidade. Então, aplicando isso, a gente também tem que aproveitar essa oportunidade de estar aqui na casa de Deus, na presença de Deus, né, uns com os outros. Deus possa abençoar. Eu espero que isso tenha servido. Deus abençoe. Amém. Alguém tem alguma coisa a somar? Algo a somar? Irmão Lídio? Irmão... Esqueci. Eu vou lembrar. E esse irmão José Wilson, você tem alguma coisa a falar? O pensamento aqui, mas não precisa falar. Quando você estiver pronto, você... Deus abençoe meus irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. A respeito de timidez, o que o inimigo faz, o que o pastor falou ali. O inimigo, como ele falou, o diabo, o trabalho dele é latir, para causar timidez nas pessoas. O que acontece? O irmão, a gente, ou eu mesmo, às vezes eu estou querendo ir para a casa de Deus, alguém lá e fala com lá, não, isso não vai dar certo, porque não vai dar certo. Por quê? É o inimigo que está lá falando que não vai dar certo, né? Mas dentro de você está lá com amor. Se eu vou adorar a Deus, vou servir, eu vou mostrar que eu sou forte. Eu vou na presença do Senhor. Aí então, eu fico meditando naquela palavra do pastor ali. Aí o pastor Weber, né, ali? Ele estava falando ali naquela... Ele disse que o diabo só sabe latir. Aí eu peguei e montei uma parte, o meu pastor estava lá em Goiânia, pregando. Diz que o diabo, ele não vence ninguém, ele já é vencido. Ele é correto. Aí eu fiquei meditando nessa palavra. Eu digo, por isso que nós estamos aqui, porque nós somos vencedores. Porque nós cremos no Deus, que nos deu a vitória de estar aqui na presença dele. Aí eu fiquei assim meditando em Romanos 5, verso 5. A esperança não traz confusão. Pelo amor que foi derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, estando na presença do Senhor é só alegria. E assim eu conto com a vitória, eu sou vitorioso, porque naquele que me fortalece, tudo posso, naquele que me fortalece. E peço que todos sejam abençoados nessa tarde, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. O irmão José Wilson, ele falou de timidez. E eu estava meditando nisso. Quando nós nos sentimos errados, como aquela mulher se sentia, ela estava tímida, por isso ela estava com medo de chegar em Jesus. Quando nós nos sentimos tímidos, a gente se sente, a gente não acha que não merece. A gente acha que não merece. Não merece ir para a igreja, não merece falar, não merece conversar, chegar numa moça, num rapaz, entendeu? E é como o irmão disse, mas nós somos mais que vencedores. É o inimigo que fica ali, o pastor Ederson disse, ele fica te esmurrando, dizendo, como um dos pastores também disse, que ele consegue ver seu pecado, mas Jesus não consegue ver seu pecado, não. Deus não vê seu pecado, porque tem um sangue sobre você. Agora o diabo, ele vê, ele tem aquele histórico todinho, ele fica te acusando, apontando o dedo. Mas nós somos mais do que vencedores. Não esqueça disso. É como o irmão Tiago diz, a gente tem que reconhecer quem nós somos. O pastor Ederson também diz, tem muitos melhores que nós. Aqueles fariseus, eles, por um lado, na sociedade, eles eram melhores do que aquela mulher. Eles eram santos. Olha. Irmão Cardoso. Aí você aproveita o assunto que está fresquinho, né?
reputação e caráter, né? Nós ouvimos isso recentemente. Então, aqueles religiosos tinham uma reputação muito melhor do que o daquela mulher, né? Nós vamos aqui, ó, estão conosco as igrejas de Caucaia, no Ceará, a igreja de Piripiri, também os irmãos, a irmã Ruth em Barbalha, no Ceará, irmão Antônio Francisco aqui em Teresina, irmã Thaís em Lagoa de Velhos, e tem um destaque aqui do irmão Eliakim, lá de Caucaia. Ele botou: a palavra de Jesus Cristo é cura para nossas almas e perdão para nossos pecados. E aquela mulher recebeu o seu perdão e a cura para a sua alma. Amém. Então estão conosco aqui, Deus vos abençoe, continuem participando conosco. E eu quero ouvir aqui das irmãs agora, das irmãs. Essa é uma história que vocês conhecem, né? Já leram, já ouviram falar sobre ela. O que aquela mulher precisou diante do quadro em que ela estava? Ela precisou de quê? Do que ela precisou ali? O que vocês me dizem? Vendo o quadro dela, eu estou aqui com a mensagem era da igreja de Éfeso, no parágrafo 46, onde está escrito, é um pedaço da escritura que o irmão Brana estava mencionando. Ele disse: eu conheço as tuas obras, eu sei o que você está fazendo, o teu trabalho, como a tua perseverança, enquanto ele mesmo anda em meio de sua igreja. Ele toma conta do sofrimento de seu povo, e ele tem cuidado de nós, como foi nos dias do cativeiro do Egito, quando ele ouviu os seus clamores. Aquele que nunca muda ainda ouve os clamores do oprimido, enquanto anda entre eles. A própria palavra trabalho significa cansaço por causa da opressão. O povo de Deus não somente trabalha para ele em um trabalho de amor, mas eles sofrem por ele com alegria. Eles são pacientes em resistir à opressão. Então ele sabe, ele acompanha, ele sente. Mas você tem um poder a seu favor. Você tem um poder a seu favor. E você depende de uma ação. Ela dependeu de uma ação. O que vocês veem mais nesse quadro diretamente? Ela precisou romper alguma coisa, né? Você precisa romper alguma coisa. Então você tem que ter o quê? O que vocês podem dizer? Força, atitude, força de vontade de ir lá e fazer. Isso. Mas eu não queria falar exatamente sobre isso, porque o Abel ele gosta de ficar com o microfone e tal. Mas sobre o trecho que passou aí da pregação, eu acho que deu para a gente visar assim, na grandeza de Deus, porque, como o irmão Lite falou, ela entrou lá de cabeça baixa, né? Foi Deus que olhou para ela, e Deus sendo tão grande, ele podia, com um sopro, ele podia acabar com o mundo, né? E ela sendo a pecadora, e mesmo assim ele olhou para ela, né? E tem um destaque aqui que não tá nessa parte aí que foi passada. Mas o pastor falou assim:
ouvem a voz literal do irmão Brana, mas não conseguem ouvir a voz de Deus através do Espírito. Que foi um destaque dessa mesma pregação. Está anotado, eu anotei esse destaque também. Ouvir a voz do irmão Brana e não ouvir a voz de Deus é não reconhecer a sua presença em nosso meio. Eu anotei assim. Então veja o valor da revelação. O valor da revelação. É revelação, é algo que você recebe. Então você ouve a voz do irmão Brana, você é um revelado, você sabe que aquela voz foi a voz que Deus usou para falar para nós, né? Através daquele vaso. Aquela voz de Deus, é a voz de Deus. Irmão Cardoso, eu não tenho um destaque, mas eu tenho um pensamento. O pensamento que eu tenho é assim, a maior grandeza de Deus não é o fato do destaque que, para mim, né? Eu estava pensando isso. Tanto o irmão Lídio como a irmã Isabelle lembraram esse caso, de que Deus poderia destruir o mundo com um sopro. Mas para mim a maior grandeza de Deus é o amor que Ele tem por nós. Por quê? Porque Ele intercedeu pelaquela mulher, Ele intercede por nós. Eu levo muito para minha vida. Ele intercede a cada dia por cada um de nós e Ele nos dá a oportunidade de pegar, de aceitá-lo, de segui-lo. E quem tem o Espírito Santo sempre vai reconhecer a grandeza do Senhor, que foi o que aconteceu com essa mulher. E é esse o pensamento que eu tenho para as atitudes dos jovens. Para mim, eu levo para mim o pensamento. Amém. Aí você vê, oportunidade. Se você tem oportunidade, depende de que agora? Depende de quê? A oportunidade está aí para você. Depende de que agora? Aí eu botei aqui uma palavrinha aqui. Mas eu queria saber a opinião de vocês. Pronto, a oportunidade está aberta para nós aproveitarmos esse tempo, para tirarmos dúvidas, para buscarmos respostas. A oportunidade está aberta. Depende de que agora? Vencer a timidez. Tem muita coisa que barra a gente de aproveitar a oportunidade. Isso vem complexo. As coisas materiais, a vida, se a pessoa não está vivendo uma vida como um verdadeiro cristão, porque assim, ou você é cristão, como o pastor Gil citou na pregação, né? Ou você é um cristão, não existe cristão meio termo. Ou você é cristão ou você é incrédulo, né? Então assim, muita coisa barra a gente de largar aquilo, aquelas coisas rotineiras, que às vezes, pronto, vocês estão aqui, né? Vocês estão aqui participando. Vocês poderiam estar fazendo outras coisas que até mesmo agrada a vocês. O pastor sempre fala isso. Vocês poderiam estar num outro lugar, talvez até um lugar melhor. Mas um lugar melhor entre aspas. Porque aquele que está vivendo no Espírito, aquele que vive no Espírito, com certeza o lugar melhor é aqui. Então muita coisa atrapalha o cristão muita coisa atrapalha ele de participar, às vezes os complexos. Maria Madalena, ela não ligou, não se importou com aquilo que impedia ela de ter encontro com Jesus, não. Entendeu? E muitos têm a oportunidade de ter o verdadeiro encontro, mas eles estão muito ligados a certas coisas que atrapalham, que impedem. Esse é o meu pensamento. Amém. Você tem que romper uma barreira. Você tem que vencer a timidez. Você tem que vencer algumas outras coisas. Então você tem que usar um poder que você tem. Que poder é esse?
Olha aí. Estamos chegando. Vamos? Fé. A fé vai te levar a tomar uma ação. Irmão Cardoso, Nossa, eu estava esperando uma chance para falar que o Senhor deu só para as mulheres. Eu fiquei aguardando, né? Teve duas palavras-chave aí que o irmão Abel citou e depois o irmão Tiago e a irmã Isabelle. O irmão Tiago falou de oportunidade, né? Aí o Senhor fez assim com um rosto assim, eu percebi que o Senhor notou ela, né? Tremendamente. E depois a irmã Isabelle falou de timidez. Então aí logo após o Senhor perguntou o que é que nós teremos que fazer, que barreira que temos que romper, né? E aquela mulher, ela rompeu essa barreira. Como é que ela chegaria, né, aos pés de Jesus? Ela se achava tão digna que nem mesmo poderia olhar para Jesus, né? Então ela teve que romper aquela timidez de chegar perto dela e aproveitou também a oportunidade que ela tinha, né? Que foi a única que ela teve na vida dela. O irmão Tiago falou, nós temos que aproveitar a oportunidade. E por último, a irmã Sinamita, que falou meio baixo, mas deu para ouvir, ela falou que tem que ter fé também, né? Para poder chegar ao objetivo e ter atitude. Antes de ouvir o pastor, eu quero soltar então para vocês uma palavrinha que está aqui. Vontade. Faculdade que tem o ser humano de querer, de escolher, de livremente praticar ou deixar de praticar certos atos. Uma palavrinha, daí desencandeia muita coisa. Pastor Machado. Olha, irmão Carlos, irmãos, moços, rapazes, moças, a participação do bom Abimael, por exemplo, ele fez uma colocação como que nós, eu, você, ele, nós, também pudéssemos nos considerar como aquela mulher, ou fazer tudo que às vezes ela fazia, né? E mesmo assim Deus tinha graça para nós. Só que nós aqui, nós somos diferentes. Aquela mulher, ela estava vivendo o seu ciclo que estava indo a um final. Nós não estamos vivendo aquele ciclo. Nós estamos vivendo do lado de cá. A nós é exigido mais do que seria para aquela. Certo? Eu, por exemplo, tendo conhecimento do que eu tenho, do que você tem, estando ouvindo o que nós estamos ouvindo, nós precisamos nos guardar de uma situação dessa, porque para nós talvez não tenhamos uma chance de chegar a isso aqui, não. Nós não vamos ter. Tá ok? Eu fiz um paralelo. Esse assunto está em qual livro? Esse assunto que da mulher pecadora está em qual evangelho? Lucas 7, a partir do 38. E eu fiz um paralelo dele, de Lucas 7, 38, com São João capítulo 4. Aquele povo, aquelas duas mulheres, elas tinham um determinado conhecimento, mas o conhecimento que elas tinham era denominado. Vamos supor, era uma assembleiana e uma batista. Eu estou fazendo apenas uma alusão, uma citação, uma colocação. Certo?
a uma assembleiana, a uma batista, estava bem, está bem ele ser desse jeito e ter essa chance, essa oportunidade de encontrar com Jesus e desfrutar dele, isso que elas desfrutaram. Mas, para mim, para você, vamos dizer assim, depois de todo o processo, um Pedro, um Tiago, um João, um Mateus e etc., já seria mais difícil. Vocês estão entendendo? Porque o que é que a nós pode ser perdoado ou tolerado por Deus? É a involuntariedade. Você errar de forma involuntária é um fato. Você errar de forma voluntária é outro. Tá? Nós não somos crianças. Nós não estamos em ignorância. Nós temos conhecimento. A quem mais é dado, mais é exigido. Aquela samaritana, ela tinha um borbulhar constante dentro dela. Ela sabia que não estava bem a sua postura, a sua conduta, seus passos errados. Ela sabia que não estava bem, mas ela estava sem norteio, sem saber como fazer para ficar livre daquilo. Mas havia dentro dela um clamor: eu quero me acertar, eu quero consertar. O Messias está chegando, ele vai chegar. E ela sabia qual seria o sinal do Messias. Quando o sinal do Messias se manifestou a ela, houve uma explosão. Agora, quando ela saiu dali e foi a Samaria, ela chegou lá, só a postura dela ter chegado lá, falou com a cidade inteira. Uma multidão da cidade, quando a ouviram falar: achei um homem que disse de mim tudo quanto eu tenho sido. Não seria porventura ele o Messias? O Messias não vai fazer isso? Aí então ela voltou lá e você não ouve mais falar daquela mulher. Como é que foi, será? A sequência da vida dela depois daquela oportunidade. Será que ela voltou a arrumar mais um, mais outro, mais outro, mais outro, mais outro? Eu acho que não. A partir dali, ela foi um padrão. A mulher pecadora é a mesma coisa. Qual era o conselho de Jesus? Agora vai e não peques mais. Não faça mais isso. Então, dali para frente, tudo quanto ela fizesse era uma voluntariedade. Ela estaria fazendo sabendo que não devia fazer. Tá? Então, convém-nos atentar com mais diligência para esses fatores. Nós já tivemos a mesma chance que ela teve. Um dia nós estávamos na mesma condição dela. Pode não ser relativo ao que ela estava, mas nós estávamos em uma outra coisa. E aqueles que tiveram, como vocês, a oportunidade de serem criados no Evangelho, que razão vocês têm para poder pisar fora, pisar na bola? Não tem razão. Vocês têm que saber que vocês são privilegiadas, vocês têm que saber que vocês são uma peculiaridade, uma exceção raríssima, né? Mas vocês precisam se manterem limpas. Não fiquem pensando que toda e qualquer coisa que se você quiser fazer, vai ter sangue ali para te interceder por você, não. Por quê? A voluntariedade não resta sacrifício a ela. Precisa ter cuidado com isso. Então, nós não podemos brincar com aquilo que nós temos na mão. Nós precisamos ser firmes. Então, não vamos
nos justificar numa mulher pecadora, num Zaqueu pecador, num Pedro que também errou, né? Negou Jesus. Pedro negou Jesus involuntariamente. O pavor, o terror, o horror que se apossou dele, levou ele a dizer, não o conheço. Não o conheço. Por quê? Ele tinha visto os resultados. Entendeu? Então, ele foi empurrado, forçado a chegar àquilo. Mas quando o galo cantou, ele se lembrou do que ele tinha ouvido. Quando o galo cantou, houve uma explosão. E ele voltou atrás. Ele foi lá e consertou, acertou. Agora, quantas vezes nós fazemos e não acertamos? Nós não podemos brincar com Deus. Amém? Irmão Carlos, pastor Sebastião falando em involuntariedade, né? Voluntariedade e involuntariedade. Eu analisei assim com voluntariedade e involuntariedade. Eu analisei assim, questão de responsabilidade com o que você tem. Nós temos a mensagem e às vezes, como o pastor Ederson disse, né? Nós deixamos os pés de Jesus sujos. Por quê? Porque nós temos a Bíblia e nós não lemos, como o pastor Lázaro disse. Temos pregações na internet, temos mensagens, tem toda a forma de encontrar informações, mas nós não corremos atrás. Eu falo eu. Não estou generalizando, estou falando de mim. Agora, é isso que eu... Às vezes, irmão Abel, eu cortando um pouquinho, às vezes, principalmente a área feminina, ela sofre um ataque maior, certo? Ela sofre um ataque maior na parte psíquico-emocional. Elas são muito afeitas a buscar emoções, novidades, certo? Então, às vezes elas querem saber mais acerca da A e da B do que da mensagem, do que daquilo que aquela mulher pecadora estava querendo. Aquela mulher pecadora, a ela não lhe importava o que fossem dizer, entendeu? O que fossem pensar, o que custava aquele unguento, certo? Então, quando fala alabastro, nós pensamos que alabastro é o perfume. Alabastro era a matéria-prima da qual era feito o vaso, certo? Era a matéria-prima da qual era feito o vaso. Unguento era a essência que estava dentro do vaso. Agora, aquele vaso significava aquela mulher. Ela estava dizendo com aquele ato que ela queria se derramar na presença dele. Está entendendo? Não, eu estou aplicando, certo? Mas esse é o significado, entendeu? Ela era um vaso, mas ela era também o vaso de uma coisa preciosa, uma pedra preciosa, alabastro, não é? Então, nós precisamos ter muito cuidado. Voluntariedade e involuntariedade. Involuntariedade é quando você faz de forma acidental, de forma involuntária. Você não planejou aquilo, você não foi atrás daquilo, você não queria aquilo, e aquilo aconteceu com você. Agora, quando você vai atrás, é voluntariedade. Quando você se expõe, é voluntariedade. Então precisamos ter cuidado com isso. Nós não podemos ser pecadores voluntários. Se nós chegarmos a cair, que seja de forma involuntária. Que não seja porque nós queremos, que nós fomos atrás, que nós buscamos. Pense nisso. Amém. Então, olha, o mais importante aqui, você tem que filtrar tudo e entender, né? Filtrar e entender. É como você
Você está lendo aqui aquela passagem bíblica que relata a situação daquela mulher, relata o que ela fez. Aí você tem que filtrar para você. Você não está vivendo aquela vida, mas aquela vida representa uma situação. As atitudes dela representam uma situação. Você vai ter que ter vontade. A oportunidade surge. Deus providencia a oportunidade. Mas você tem o poder de decidir se vai aproveitar ou se não vai. Aí a sua vontade de fazer ou deixar de fazer é que vai fazer, é a diferença. E como o pastor falou, para nós já é diferente. Por quê? Porque primeiro você tem muito mais conhecimento do que a maioria aí fora. Então você tem mais força. Quem tem mais conhecimento tem mais força. Por quê? Porque você sabe o resultado. Você sabe o resultado. Você vai empregar força naquilo sabendo que o resultado é negativo para você? Para quê? Você tem que empregar força para sair, se afastar totalmente daquilo que não contribui para o teu crescimento espiritual, que não te ajuda a se aproximar de Deus, né? Aí você tem que vencer a timidez, o cansaço, né? Tem que vencer as fraquezas que cada um tem. Então nisso tudo você vai tirando. Você tem uma fraqueza, mas você tem algo a seu favor. E depende de você empregar força, a ação, quanto àquilo. Por exemplo, agora nós vamos ouvir um hino com as irmãs. Oi. Elas vão empregar força agora, né? Vão empregar força, que elas estão com vontade de cantar. Por isso, nós vamos ouvi-las cantar para Jesus e para nós. E os irmãos que estão conosco, aí está o nosso contato, 994-21-6699. Mande a sua participação, que para nós é um prazer saber que vocês estão conosco, participando.
Amém. Muito bem. Então nós estamos aproveitando aí, as irmãs estão com vontade de cantar, né? Aí a gente dá a oportunidade para as irmãs cantarem. Aí essa mesma vontade a gente quer também na participação, falar também, perguntar, né? O senhor quer falar? Aqui, o irmão Josué quer aproveitar a oportunidade, né, irmão? Boa tarde, com Jesus. Eu também tenho assim, uma timidez, né? Eu sou tímido. Eu acho que sou tímido, né? Eu até penso assim, eu acho melhor cantar do que falar, porque parece que a gente se passa mais ligeiro, né? Mas quando diz assim, você vai ter uma oportunidade de falar alguma coisa, aí se eu pudesse eu ia embora, eu desaparecia, porque eu não eu fico com medo, né? E a gente, eu estava olhando, as meninas estão vencendo uma parede dessa timidez, né? E eu estou vendo assim, que elas estão vencendo de muitos, né? Irmão Cardoso, agora vocês terminaram, agora vocês vai ser de uma. Aí de uma para falar fica mais difícil, né? Para cantar o conjunto, não, vamos cantar, porque todo, assim, de 5, de 6, se um cair o outro levanta. Agora quando é para falar de um, é mais difícil. Mas graças a Deus, né? Que elas estão vencendo essa timidez, que antigamente nem não tinha essa coragem de vir. Que eu falo e muitas vezes eu peço aqui tudo, mas só a gente aqui, como o pastor Sebastião e o irmão Cardoso, é que sabe também o tanto que é difícil para a pessoa pegar um microfone desse, chegar aqui, né? Mas aí a gente também trabalha com o dom, né, pastor Sebastião? Se Deus deu o dom para cada um, então a gente tem que expor aquele dom, né? Porque se não for usado esse dom, vai chegar aquele tempo que vai desaparecer, né? E se Deus deu esse talento, como está escrito, né? Ele quer também que a pessoa use esse talento, principalmente para adorar a Ele, né? Então eu estava vendo sobre a timidez, sobre isso aí, mas graças a Deus as irmãs já estão bem, eu estou gostando de ver, né? Já estão subindo aqui, cantando e tudo. Agora vai ter que se reunir, aí dizer assim, agora hoje é o seguinte, hoje nós não vamos cantar. Nós vamos se reunir, eu vou escolher quem vai falar primeiro. Primeiro você vai falar você, depois você, depois você. E aí a timidez vai quebrando. Porque eu sei que é difícil a pessoa chegar aqui e cantar, chegar aqui e falar no microfone sozinho. A gente diz assim, eita, quando eu chegar lá, quando eu pegar o microfone, né, irmão Abel? Quando eu pegar aquele microfone, eu vou. Aí quando você chega aqui, a primeira coisa que dá é um branco, aí você fica assim, meu Deus do céu, estava tão assim com vontade de falar, agora desapareceu, foi tudo, né? Mas graças a Deus estamos aqui batalhando para que Deus possa nos dar força e coragem, para que Ele possa nos usar e tirar essa timidez, né? Porque eu acho assim uma coisa, como o pastor Sebastião Machado tem visto, né? Pessoas que muitas vezes chegam numa sala de aula, dá aquele sermão, fala, primeiro eu vou falar depois dele, não, agora... Só que quando chega aqui na igreja parece que graças a Deus, né? O clima é outro, a atmosfera é outra, então você pensa o que você vai falar, você pensa como você vai falar, porque a coisa é diferente, né, pastor? Como o irmão Edivaldo, né, que quando você pedia para ele falar aqui alguma coisa, uma pessoa que está falando para 40 pessoas na sala de aula e tudo, mas quando chega aqui, aí parece que, graças a Deus, que a coisa entre nós, lá no mundo denominacional não existe mais isso, lá é a coisa bagunçada, mas graças a Deus que aqui o temor de Deus ainda reina entre nós. E nós somos muito felizes com isso. Deus abençoe a cada um e nos dê mais força para cada um de nós. Amém. Pronto, agora está mais empatado, né? Chegou mais gente aqui do lado dos homens. Então agora está mais igual. A gente pode partir para uma disputa assim mais, né? Igual, o irmão Abimael está feliz, ó. Ele chegou, começou só ele aqui, ó. Aí hoje está aí, ó, cercado de companheiros. Coisa boa, né? Chegou mais gente. Muito bem, irmãos. Então, veja só. Eu tenho falando aqui sobre esse pequeno poder, a vontade. Você tem que querer fazer a coisa.
Você sabe que você tem conhecimento suficiente para distinguir o certo do errado, para saber que quando o pastor está fazendo uma aplicação, você sabe distinguir, sabe colocar aquelas coisas dentro da situação da realidade, né? Aí aqui tem falando sobre vontade, ele diz assim, ó, o princípio da autonomia da vontade é um dos princípios básicos do direito civil, onde é levado em conta a capacidade legal do ser humano de praticar e abster-se de certos atos conforme sua decisão. Você quer andar assim? Você tem que ter consciência do porquê que você está andando assim. Você está dando crédito ao que você está ouvindo? Por quê? Há uma vontade de realmente compreender o que é isso. Por que você está aqui? Que vontade foi essa de estar aqui? Veio ver quem estaria? Então tudo tem um porquê, e a tua vontade te leva a praticar uma ação. Aí entra aquilo que o pastor falou ainda há pouco, voluntário ou involuntário, né? As ações acontecem assim, são voluntárias ou involuntárias, acontece. O princípio da autonomia da vontade. Aí ele diz, é um dos princípios básicos do direito civil. Então, lembrando de a sua escola, por exemplo, ela não pode te obrigar a usar calça comprida. Por quê? Porque a lei te dá a liberdade de expressar a sua fé. É um direito que você tem. Então você não quer fazer aquilo porque a sua vontade é de agradar a Deus, não aos homens. É um dos princípios básicos do direito civil, onde é levada em conta a capacidade legal do ser humano de praticar e abster-se de certos atos, conforme a sua decisão. Né? Aí você leva para o quadro dela lá. Ela desejou entrar ali, mas ela sabia que ela não era bem recebida, ela não pertencia àquele grupo, ela era reprovada pelas ações que ela praticava, né? Aí você vai vendo o quadro e vai trazendo. Às vezes você é reprovado, você é reprovada, né? Mas o que te leva àquela reprovação é uma aprovação da palavra. Você está resistindo, e uma coisa você tem direito. Entra aqui o natural. Ninguém pode te obrigar a fazer aquilo que você não tem vontade de fazer. Agora veja só, a revelação te leva a fazer coisas que os outros acham impraticáveis você fazer. Mas você faz. A sua vontade de estar certo com Deus te dá forças para você vencer aquilo. A necessidade dela a levou a romper uma barreira. Mas o que aconteceu antes daquilo? Uma revelação.
ela alcançou uma revelação. Aí é onde o pastor falou, aqui não há mais criança. Você é revelado sobre muitas coisas. Você sabe o resultado das ações que você vai fazer ou vai deixar de fazer. Aí, pastor, eu queria que o senhor falasse um pouquinho, olha, veja só. Essa palavrinha aqui, sobre a gente estar desencadeando aqui, é a vontade. E tem outra frase que se usa, livre-arbítrio, que se confunde muito o que é isso. Do lado aqui das irmãs, quem pode me dizer o que é o livre-arbítrio? Hã? Livre-arbítrio é o momento que você tem para decidir o que você quer. Você tem a liberdade de decidir. Você tem um poder de decisão. Você escolhe para qual lado você vai. Ou seja, aquilo não é imposto, é você quem escolhe. Mas ali estão as duas oportunidades. Você que sabe para onde que vai seguir. Aqui do lado dos rapazes, o livre-arbítrio é a mesma coisa que a vontade? O livre-arbítrio é um direito de escolha. Você pode encaixar nisso uma predestinação. Por exemplo, hoje nós estamos aqui porque nós fizemos uma escolha. Não nós, mas Jesus Cristo nos escolheu primeiro. Aí por isso nós tivemos aquele livre-arbítrio de entender que a mensagem dele é a correta. É por isso que nós temos essa mente. Agora eu vou colocar outra colocação. As duas sementes, onde uma está correta e outra errada. O joio e o trigo. Viu? O cara abordar logo já foi longe. Viu? Aí eu quero falar predestinação. É um direito de escolha, o direito ou a esquerda. E também eu quero chegar no assunto que o irmão Tiago abordou. Nós podíamos estar em outro ambiente, mas não. Nós não podíamos estar em outro ambiente. Porque Jesus Cristo, ele é perfeito. Desde a fundação do mundo que ele viu nós aqui. Cada um tem um desejo no seu coração de estar onde quiser. Entendeu? Se ele viu nós aqui, porque nós sentimos aquele amor de Romanos 5:5 em nossos corações. Eles sentiram o desejo do... Por isso tem uma escritura, mas não estou lembrando agora. De estar lá no mundo. Está entendendo? Ele escolheu o mundo, nós escolhemos a Jesus Cristo. A luz e as trevas não podem andar juntos. Isso é o livre-arbítrio. Eu escolhi andar na luz. Jesus Cristo, aquele eleito ou predestinado para estar na luz, Jesus Cristo nos deu essa segurança. Aquele que eu escolhi, de maneira nenhuma se perderá. Por quê? Porque nós fomos cravados com ele lá na cruz. Como o pastor Sebastião falou, pecado voluntário. Pecado voluntário é quando a pessoa peca sabendo que pecou. Esse é o pecado voluntário, sabendo que está pecando. Agora, aquele lá do mundo, ele não está sabendo que está pecando. Ele está cego. Agora, nós, revelados, com a mensagem da hora, com a luz do sol do entardecer, se nós pecarmos, porque nós somos burros mesmo. Por isso é que nós não temos como pecar. Está entendendo? Me perdoe a expressão de falar isso. Não, irmão, olha. Isso faz parte desse trabalho. Fale. Você mistura as coisas, aí depois a gente vai não, porque eu não estou aperfeiçoando o alinhamento, estou para a sua colocação. Sim. Está entendendo? Então, assim, é aceitável você se expressar
você expor aquilo que você pensa. Aqui para nós, Esse é um pensamento. isso aí faz parte do que é isso aqui. Porque para que então a gente possa colocar as coisas no lugar certo, né? Não misture a predestinação com o livre-arbítrio. Porque o Né? livre-arbítrio que sempre gosto de colocar, porque livre-arbítrio vem como se fosse uma vontade. Você, por exemplo, eu estou com vontade de tomar água. Eu estou sabendo que tem água para me beber, né? Tá entendendo? Eu sei. Não, eu entendi, irmão. Eu entendi. É um direito de escolha. Agora, a pessoa querer botar uma colocação na mente, querer fabricar um pensamento para colocar na mente de outro, aí já não é um livre-arbítrio. Eu sei. Aí ela pode fazer uma tempestade num copo de água. Entendeu? Entendi, irmão. Irmão Zé Wilson. Ó, Você me perdoe por essa expressão que eu estou falando aqui, viu? Não, irmão, a gente quer me participação mesmo. Tá bom. Tá bom. Eu me perdoe, Viu? porque eu sou daqueles cristãos que gostam de pegar no pé da letra. Eu não gosto de arrodear. Isso. Tá entendendo? Eu não gosto de ser Vamos ouvir mais gente aí. Tem mais gente aí? Tem mais algum irmão aí que quer falar aí? Rapaz, está cheio de irmão. Acho que tem uns 4 cantores aí no meio. Prepara o hino aí, irmão. Já aí para cantar uma voz. Quem escuta mais as vozes das meninas aqui, né? Mas tem uns cantores no meio aí. A gente sabe que tem gente boa. Canta quando está banhando, canta muito. Ei, irmão Carlos, o senhor estava falando da escolha que aquela mulher tinha, né? Eu espero tu for falar, mas eu não consigo, né? O irmão Brana diz na mensagem Jesus cumpre todos os seus compromissos, que aquela mulher, ela tinha ouvido falar de uma que era da mesma laia que ela, do mesmo tipo que ela, que era Maria Madalena. E o desejo dela era ter o perdão dos seus pecados. E ela sabia que Jesus, ela reconhecia que ele era o profeta que podia perdoar os pecados. E por isso que ela tinha que ir ali. E o pastor falou do alabastro, né? E eu lembrei que aquele vaso, quando ela foi comprar, o irmão Brana contando o drama, né, na mensagem. Ela foi comprar e ela sabia que ele era profeta. E o profeta. E ela imaginou, não, mas ele vai saber de onde foi que eu tirei esse dinheiro que eu estou comprando isso. Ela ficou temorosa até com isso. Reverência, né? Reverente. Até com isso ela ficou, ele vai saber de onde, mas mesmo assim eu vou. Mesmo assim eu vou. Ela enfrentou toda aquela casta religiosa que tinha ali, que estava apontando o dedo para ela, que diz que aquele fariseu, ele pensou na cabeça, ele não falou, ele pensou, se ele fosse profeta, ele saberia quem é essa mulher. E Jesus, na mesma hora, o discernimento da mente, ele respondeu no mesmo momento, mostrando que ele era profeta, o profeta. Eu espero que tenha somado, amém. Viu, irmão Abel? Presta atenção. Aquela mulher nunca entraria dentro daquela casa. Quem abriu a porta para ela entrar foi Jesus. Ela sabia qual era a concepção daquela casa acerca de Jesus. O irmão Branham diz que eles o convidaram ali para fazer galhofa dele, ou gaiofa, né, dele. Eles o levaram ali para poder execrá-lo, envergonhá-lo, passar vergonha nele, para poder desmoralizar ele, certo? E quando ela viu ele entrando ali e tendo dentro dela aquele plano, e o irmão Branham, não estou me lembrado em qual mensagem, mas me parece que o irmão Branham, em uma de suas mensagens, diz que aquele dinheiro que ela comprou, aquele vaso e aquele unguento, não eram da profissão dela. Ele diz que ela foi, lavou roupa, ela fez tudo o que ela pôde fazer para poder pegar aquele dinheiro e comprar aquele vaso e aquele alabastro
com dinheiro limpo. Aquilo foi demais. E quem abriu a porta para ela entrar lá foi Jesus, porque se Jesus estava entrando, eles não podiam tirar ela. Certo? Em algum momento, o irmão Brana disse quem era essa mulher, o nome dela, em alguma mensagem. Porque uma vez eu estava lendo aqui em São João 10, São João 11, né? Diz assim, ó: e estava então enfermo um certo Lázaro, de Betânia, aldeia de Maria, e de sua irmã Marta. E Marta era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e lhe tinha enxugado os pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mas não foi suave. Aí eu não tenho, por exemplo, eu não tenho nenhuma parte bíblica histórica para afirmar que essa pecadora era Marta. Pois é, por isso que eu fiz a pergunta para o senhor. Nós não temos. Então, é óbvio que Maria era uma pecadora, Marta era uma pecadora, todos nós éramos pecadores, certo? Porque todos nós fomos nascidos pecadores. Aí logo aqui, o canal que nós viemos foi o canal por onde entrou o pecado, e nós viemos dali, né? Então, são partes nas Escrituras que não tem uma linha para você poder. Aí vem as interpretações, as alusões. É como, por exemplo, o livro de Hebreus. O livro de Hebreus tem muitos que dizem que foi composto por Constantino. Agora, Constantino tinha, porventura, algum conhecimento daquilo que foi expressado em Hebreus? É o cúmulo do absurdo. Quem foi que trouxe a normatização da composição de Hebreus? Foi o irmão Brana. O irmão Brana era profeta, então ele pôde chegar e dizer: Paulo escreveu essa carta de forma específica aos hebreus, certo? Então não foi Constantino. Constantino era um pagão, assassino, ateu, incrédulo. Ele realizou, comandou, financiou o Concílio de Nicéia por interesse político. Ele estava querendo agregar votos em torno dele. Então ele realizou o Concílio de Nicéia para isso. Entendeu? É óbvio que tudo aquilo tinha um objetivo. Deus estava no quadro. Tinha que ser daquele tipo. Tudo que estava escrito para que se cumprisse foi preciso começar. Começou lá, em Nicéia. Mas Constantino escreveu algum livro da Bíblia? Isso é um abuso até. Amém. Vamos lá, quem é o irmão que vai cantar aí mesmo? Vamos lá, ganhar tempo. Concluiu, né? Mas esse quadro dele não é aquele que ela estava lavando, que Judas falou, podia... E Maria, ele está aqui, ó, bem no começo ele diz: eu também pensei desse jeito. Ele diz assim, ó: e estava então enfermo um certo Lázaro. Você está entendendo? Então a situação estava o quê? Presente, né? Isso. Lázaro estava enfermo e ainda não tinha falecido, certo? Certo. Então ele diz: e Maria era aquela que tinha lavado os pés ao Senhor. Então isso tinha sido antes do falecimento de Lázaro, certo? Agora, esse fato foi aqui, ó. Foi então Jesus 6 dias da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera e o que tinha ressuscitado. Então, essa situação aqui foi depois da ressurreição de Lázaro. E aquela lá, ele menciona que ela tinha feito antes da morte de Lázaro. Aí ele vai e diz: Marta estava servindo e Lázaro era um dos que estava à mesa. Então Maria, tomando uma lira de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés do Senhor. Então esse evento aqui foi feito lá na ceia com Lázaro. Só que aqui ele já menciona que foi antes da morte de Lázaro. Você está entendendo? Entendi. Vamos ouvir o irmão. Rapaz, todo mundo olha para trás.
Ele está no último banco, então? Vamos lá. Vamos lá, um cantor aí, homem. Ó, a mulher já vê quantas? 5? 5, né? 4 e mais uma pequenininha. Vamos lá. Pode ser uma dupla também, para dar coragem mesmo. Vamos lá, uma dupla de irmão pode ser. Hã? Vamos lá. Pode ser induinário. Tem que participar, né? Tem que vencer, tem que ter vontade. Oi. O irmão Josué ainda vai ajudar. Vamos lá, irmãos. Isso. Amém. Bom, eu ia pedir para o pastor discorrer para a gente aqui um pouquinho sobre essa diferença.
vontade e o livre-arbítrio. Mas nosso tempo acabou. Então nós vamos deixar para o próximo domingo darmos continuidade ao nosso companheirismo, né? E agradecendo às igrejas e aos irmãos que estiveram conosco através da internet. E se Deus permitir, nós vamos no próximo domingo estar dando continuidade a este companheirismo, né? Já chegou mais gente, o problema é que já acabou o tempo. Mas a gente guarda isso aí, inclusive vocês também podem trazer para a gente. Tragam destaques e alguma matéria sobre isso aqui, ó, vontade e livre-arbítrio, é a mesma coisa? O que você tem? Me pediu, né, para a gente retornar para as eras, né? Isso. A pregação do pastor Gerald foi baseada em eras também, né? E pela minha análise ele é um doutor nisso, né? Que todas as pregações dele geralmente é baseado nas eras, nessa mensagem. E no próximo culto a gente volta para a mensagem Era de Éfeso para finalizar. No próximo, depois do outro, a gente entrar em Esmirna. Ok, jovens? Mas eu vou precisar de todos vocês. Todas e todos. Né? Eu não vou falar não no próximo domingo. Pega no pé do papai e diz: papai, vamos mais cedo, eu preciso chegar lá mais cedo, né? Porque às vezes o papai quer chegar um pouquinho mais tarde. Sobre esse assunto vontade, né? No princípio, ele liga também ao que foi falado ontem, né? Aliás, anteontem, né? Ele liga também ao termo caráter. O que é um princípio? Entendeu? Então ele está ligado ao termo, ao sentido de caráter também. Então, quando nós tivemos, né, a felicidade de fazer aquela colocação sobre a pedagogia, o caráter ele está ligado ao social também, né? Este é o conjunto, caráter diz, que este é o conjunto das qualidades boas ou más de um indivíduo, e isto lhe determinam a conduta e a concepção moral. Seu gênio, seu humor, temperamento, este sendo resultado de progressiva adaptação constitucional do sujeito às condições ambientais, familiares, pedagógicas e sociais. Aí, eu escolhi o termo pedagogia para nós podermos fazer a ligação. Eu estava falando a um culto misto. Tem gente que às vezes não entendeu o que isso tinha a ver com um casamento. Mas aqui tinham pessoas, e muitas, não poucas, para nossas reuniões, certo? Que nunca iriam receber um recado em lugar nenhum. Era a chance que nós tínhamos de falar sobre pedagogia, né? Pedagogia é um conjunto de técnicas, princípios, métodos e estratégias da educação e do ensino. Agora, aonde é que tem um ensino maior do que aqui? Então, irmãos, irmãs, nós precisamos valorizar o que temos, porque grandes coisas tem dado o Senhor a nós. Estou aplicando, né? Grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Por isso, estamos? Amém. Amém. Vamos nos colocar de pé? Irmão Tiago, faz aqui a oração encerrando.
nosso companheiro. Deus bendito, mais uma vez te agradecemos, Pai, por essa oportunidade que o Senhor nos tem dado de estarmos juntos aqui na tua casa e ouvir do Senhor, Pai. E nós te somos gratos, ó Pai. Pedimos ao Senhor que o Senhor cele isso nos nossos corações e abençoa, Pai, o culto de logo mais. Abençoa o pregador, Pai, cada um de nós. No nome do Senhor Jesus Cristo, te agradecemos. Amém. Amém. Igreja de Calcaia, Piripiri, irmã Ruth em Barbalha, irmão Antônio Francisco, irmã Thaís em Lagoa de Velho e a todos mais que também